Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre a tecelagem do vinco com uma convidada muito especial, a psicóloga e escritora carioca Maria Tereza Maldonado. Maria Tereza tem conexões profundas com o universo da maternidade. Em 1976, lançou o livro chamado A Psicologia da Gravidez, que virou um marco para uma especialidade pouco desenvolvida na época. Hoje, depois de 4 décadas, 40 livros, de forma inovadora e pioneira, uniu seu olhar às mais recentes evidências científicas sobre as origens fetais da saúde e da doença. Um olhar importante sobre os primeiros 1000 dias de vida como uma janela de oportunidade para a construção de um alicerce saudável para os filhos, para as crianças e para toda a sociedade. Então vai ser um encontro muito especial, vai ser uma honra receber a Maria Tereza aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Seja bem-vinda, Maria Tereza Maldonado. Olá, que Tudo coisa boa estar bem? aqui com você. Bem-vinda, bem-vinda às terras de Minas. Oh, gosto muito. Aí, nos encontramos pessoalmente aí, né, há alguns anos passados. Exato, exato. Você veio aqui, eu acho que foi ali logo no primeiro ou no segundo ano do Instituto Nascer, acho que foi em 2014 que você veio aqui para falar para a gente. É, foi, isso aí, isso mesmo. Foi uma visita super legal, com uma equipe muito acolhedora. Foi um contato lindo, né? Que bom, Foi que muito bom. bom. E uma honra receber você aqui, como eu disse na abertura, traçando aí um paralelo da sua história e um pouco também do trabalho que nós desenvolvemos aqui. Então, o seu olhar tem muita conexão com o nosso trabalho, né? Total. Ah, E o livro A Psicologia da Gravidez, assim, foi quando eu tive contato com o seu trabalho, né? uhum, uhum. E eu acho que foi impactante para mim e para muitos colegas. Então é uma honra poder conversar com você, tá bom? Pô, uma alegria estar aqui com você também. Muito Que, legal. Esse ano de 2021, estou assim em festa, né? Porque eu estou comemorando 50 anos de psicologia. Então, que parabéns. não é? É uma estrada grande aí. Exatamente. Viu muitas mudanças, né? Assistiu muitas Sim, mudanças, né? Não, claro, não, exatamente. acho que na ciência, no olhar sobre o cuidado com a criança e com a Uhum. gestante, né? Eu gosto muito de conversar com colegas que têm um passado grande como o seu, né? E eu fico muito feliz, imagino que você deve ficar muito feliz quando a ciência começa a comprovar coisas que vocês supostamente imaginavam ali, né? Que teria um impacto na nossa vida, né? Então, acho que é tão legal. Acho que essas evidências dos primeiros 1000 dias de vida, né? Evidências mais científicas, né? Vêm colaborar com muitas coisas que vocês já defendiam aí no passado, né? É, exatamente. O que eram hipóteses agora ficam bem comprovadas, né? E aí acompanhar toda essa evolução até mesmo do conceito de família, né? Porque há tantas décadas, famílias de pais casados eram lares estruturados, e as outras famílias eram lares desestruturados, e aí isso se revelou um enorme preconceito, né? A gente sabe hoje em dia que família é capacidade de amar e de cuidar, independente da organização familiar. Isso tem Isso. sido um grande diferencial, né? Sem dúvida, um grande paradigma, né? Também sendo, Sim, sendo quebrado, claro, né? com Maria certeza. Tereza, fala pra gente um pouquinho da sua história, rapidamente um pouquinho, eu fiz uma apresentação, mas falar um pouquinho onde todo esse universo fez conexão com a sua vida. Fala um pouquinho. Bem, a coisa começou no mestrado de psicologia, que eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu escolhi como tema da minha tese de mestrado, e que aí virou o livro. E eu também já estava pensando em engravidar, né? E então a coisa ficou, né, nesse sentido.
E a tese se transformou no primeiro livro e eu comecei a trabalhar, né, foi uma das pioneiras da psicologia perinatal no Brasil. Comecei a trabalhar com grupos de gestantes, em hospitais públicos, depois em hospitais privados, e coordenando equipes, aprendendo sempre muito, né? E aí continuei, quer dizer, hoje eu não trabalho só, não, quer dizer, na verdade eu não trabalhei nunca só nesta área, o meu foco é família de uma forma geral, ciclo vital em todas as etapas, né, desde a gestação até o envelhecimento, e, e é isso. Né? Quer dizer, eu estou sempre estudando, estou sempre revendo, né? O livro já está na quarta atualização, eu tenho cursos online também sobre a tecelagem do vínculo, que estou sempre atualizando com material novo e tudo mais, e outros cursos também. Então é isso aí, é a alegria de estar sempre em estado de aprendizagem, que é exatamente isso também que as famílias precisam sentir com os seus filhos. Né? Eu tenho um casal de filhos e são adultos, né? A minha filha está com 47, o filho está com 42, e eu me sinto sempre em estado de aprendizagem com eles, desde que eles estavam na minha barriga, até agora. Que bom. Já saiu aí uma primeira grande dica para as famílias, né? Uhum, claro, estejam sempre em estado de aprendizagem com seus filhos. Né? A gente aprende demais com eles em qualquer época da vida. Que bom, muito bom. E, então, vamos falar um pouquinho, né? Entrando no tema agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre conceito. Quando você fala de tecelagem do vínculo, acho que é uma terminologia, né? Acho que criada até por você, né? Isso. Sim. É uma nomenclatura criada por você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse conceito e por que que nós estamos falando aqui da tecelagem, da criação, do desenvolvimento do vínculo. O que é o vínculo? Qual a importância dele na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na construção de uma nova sociedade ou de um cidadão? Fala um pouquinho para a Hum, gente sobre o vínculo. claro, o vínculo é exatamente esses acontecimentos do dia a dia, né, o que eu chamo dos pequenos, grandes momentos do dia a dia, do convívio, do contato, em que a gente vai tecendo essas conexões, né, amorosas, tecendo esse conhecimento. E por que a tecelagem? Porque na medida que eu comecei a acompanhar os estudos sobre neurociência, especialmente da neurobiologia interpessoal, a gente sabe então agora que as conexões neurais do nosso cérebro vão sendo feitas e refeitas no decorrer de toda a vida, desde a época da gestação até quando a gente está lá velhinho. E essas conexões neurais vão se modificando de acordo com a qualidade, as características dos vínculos, dos relacionamentos, não só entre as pessoas, como também do relacionamento conosco mesmos, que é o caminho do autodesenvolvimento. Então, aí eu pensei assim, nossa, a gestante está tecendo uma pessoa, metaforicamente, literalmente, tem um ser que está sendo tecido ali naquele útero, né? E tem um vínculo que está sendo tecido entre essa mãe, o feto e o bebê, entre o pai, a avó, o avô. Como eu tenho um olhar sistêmico, né? Veja assim, a gente está sempre de olho no conjunto de relacionamentos, na rede de relacionamentos. E é assim que vai acontecendo essa tecelagem do vínculo, né? Da mãe, do pai, dos avós, dos irmãos, de todas aquelas pessoas que estão ali em volta daquele novo ser que está sendo gestado, que está vindo ao mundo. Então, daí a Perfeito. história da Da tecelagem do vínculo. tecelagem, né? É. E aí fala pra gente um pouco, para quem está assistindo a gente aqui, um pouquinho sobre a teoria, o seu olhar sobre a teoria dos primeiros 1000 dias de vida. Me conta em que momento isso chegou à sua vida. Eu acho que quando isso tocou você, sendo que você já tinha um olhar talvez anterior a essas teorias, né, sobre a Sim. importância desse momento na vida das famílias e na vida das crianças. Me fala um pouquinho e fala para as pessoas um pouquinho aqui de forma mais
simplificada sobre a importância desse percurso entre a concepção, a gravidez, o nascimento e os primeiros 2 anos de vida. Fala um pouquinho para a gente. Não, ok. A primeira edição do meu livro aconteceu em 1976. E eu nunca parei de estudar e acompanhar a evolução rapidíssima das pesquisas, porque a tecnologia foi acontecendo de uma forma super rápida, de modo que a gente já podia perceber o que acontecia ali, né? O útero materno era um lugar misterioso, mas depois ele ficou sendo um lugar assim, onde a gente podia observar pelo ultrassom, pelas pesquisas com relação à percepção do feto e tudo mais. E aí foi cada vez mais chegando esse tipo de estudo, de o que acontece ali, né, nessa tecelagem do vínculo na gestação. Como é que é essa estimulação que a família pode fazer com relação ao feto que está sendo gestado, que já tem toda uma percepção, que antigamente a gente falava que, não, o relacionamento começa após o nascimento. Nossa, isso está completamente ultrapassado. Essa tecelagem do vínculo, na verdade, ela começa até antes da concepção. À medida que a gente imagina o bebê, deseja o bebê, já está sendo vínculo. E na gestação, que tem sido descoberto a respeito das competências do feto, né, de percepção, né, de relacionamento ali com o seu entorno intrauterino, a partir de um certo tempo, com os estímulos que chegam de fora, com a voz da mãe, do pai, das músicas, das histórias. E aí os estudos começaram a se avolumar. Caramba, olha só o que acontece, né? Quando o bebê nasce, já tem toda uma história do vínculo que já está ali, né? Já bem, né, iniciado. E as competências do bebê começaram a ser mais estudadas também. A importância do olhar, do toque, do cheiro, do aconchego, da amamentação, dos pequenos momentos do dia a dia, do tipo de nascimento, da primeira hora, primeiras horas após o parto, do contato. E aí isso tudo foi sendo estudado, não só com essas questões das competências do feto e do bebê, mas também o que acontecia no decorrer da vida quando essa tecelagem do vínculo era bem feitinha e quando não, né, quando não acontecia vínculos que não estavam sendo bem construídos, vínculos inseguros ou com abandono, negligência, violências, maus tratos. O que acontecia no decorrer da vida? E aí os estudos estão mostrando com cada vez mais clareza essa influência do que acontece nesses primeiros 1000 dias, que são várias janelas de oportunidade, como a gente chama, né, para propiciar um desenvolvimento bom daquele novo ser. E o que isso reflete na vida futura, em termos de saúde física e mental, né? Ou ao contrário. De modo que o que eu tenho achado mais interessante nessa história é o interesse dos economistas sobre a importância dos 1000 dias, porque eles estão dizendo o seguinte: se os governos investirem mais em políticas públicas de ótima assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas, isso vai prevenir uma série de questões de aprendizagem, de comportamento, de saúde. Então é muito mais interessante do ponto de vista econômico até, né, focalizar bem na excelência da assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas. Por isso que os 1000 dias estão sendo tão falados e tão importantes, né? Perfeito. Eu cuidei de uma mulher brasileira que morava no interior da Alemanha. Ela veio ao Brasil, veio a família e foi lá consultar comigo. E ela estava conversando comigo sobre esse olhar na Alemanha sobre os primeiros 1000 dias, há 8 anos atrás. E ela era enfermeira de formação. E o marido dela era da área da saúde também. Ela me mostrou uma carta que o governo, o sistema de saúde, o Ministério da Saúde da Alemanha havia mandado para médicos da família, para obstetras, para parteiras, há 8 anos atrás.
sugerindo um incentivo a um cuidado com a saúde, com a alimentação, com a qualidade de vida das gestantes, para Isso. prevenir doenças do adulto, que determinadas Isso. doenças já não conseguia mais abaixar o nível de, tipo assim, o nível de diabético na Alemanha, nós já chegamos aqui, cuidamos, chegou aqui, esbarrou agora, não está descendo mais. Então agora Uhum. nós queremos que não nasça o potencial diabético. Falei, gente, olha Exatamente. só. E falando exatamente sobre esse olhar, assim, ou seja, a política de saúde, ou seja, como você falou, né, assim, já começando os economistas entenderem que a construção do indivíduo, né, do cidadão, de quem vai governar, de quem Uhum. vai trabalhar, de quem vai produzir para aquele país, né, está sendo feito, né, está sendo tecido agora, né, nessa janela de oportunidade da gravidez, o É. nascimento, um nascimento saudável, uma recepção aqui nesse primeiro momento e nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, investir nesses primeiros 2 anos de vida para colher também lá no futuro Claro. com uma sociedade mais saudável. Eu achei isso há 8 anos atrás, né? Olha só, você acabando de falar isso, você já está vendo um pouco Aham. os economistas, né? Observando o impacto de investir agora, porque o futuro trilha um caminho mais saudável, né? Que coisa, Com né? certeza. Pois é, porque se você cuida bem, né, da gestante, da família grávida, né, então, quer dizer, toda essa tecelagem, né, do vínculo e da tecelagem da pessoa também, fisicamente, por exemplo, do cérebro. Né? Então a gente sabe, por exemplo, um grau enorme de estresse ou de violência sofrida durante a gestação e tudo mais, aquela gestante está mega estressada e maltratada. Quer dizer, o que vai acontecer no cérebro deste feto, desse bebê? Ele vai produzir um grau maior de cortisol, que é neurotóxico, e aí a tecelagem do cérebro, a arquitetura cerebral, poderá ficar prejudicada. Isso é muito sério. Então, essa questão de propiciar o máximo possível de um ambiente, de um cuidado adequado na gestação e durante, né, esse período dos 2 primeiros anos é vital, porque aí vamos colocar todas essas correlações. Né? Então, a incidência de diabetes, de problemas de comportamento, de problemas de aprendizagem, de memória, de atenção, aquilo que aconteceu lá tem reflexos aqui. Né? Então, é muito, cada vez E mais importante prestar cada vez atenção mais nisso. Né? importante. Ainda mais, né, Maria, num país como o Brasil, né, um país enorme, um país tão desigual, né, um país que É, ainda tem fome, um país que 50% da população, 53% não tem saneamento básico, rede de esgoto e claro, água tratada. Nós estamos claro. falando aqui da construção desse indivíduo daqui a 20. Que indivíduo é esse daqui a 20, 30 anos, entendeu? Sim, Se exato. nós não nos preocuparmos com isso, né? Com esse Uhum. nascedor da nossa sociedade. Eu falo que É, não existe tema mais importante para ser discutido. Toda vez que me perguntam em relação a esse universo da gravidez e do nascimento e do parto, eu falo que não existe tema mais importante para a gente discutir, entendeu? Porque se tem uhum. um tema que todos nós estamos conectados, seja aqui no Brasil, no interior da África, no melhor país do mundo, num país rico, pobre, todos nós passamos por isso um dia. Todos nós fomos tecido um dia, não é isso? Todos nós somos construído um dia, né? E de que forma Claro, que essa construção foi feita, seja, é, né, estrutural, com a própria saúde física da mãe, seja dos aspectos emocionais, né? Isso sim. reflete em quem somos no futuro, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você já abordou um pouquinho esse tema, falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento das competências do bebê, né? Quais estímulos são positivos para um bom desenvolvimento né, de competências do bebê na tecelagem do vínculo? Você poderia falar um pouquinho assim?
para a gente Do sobre isso. feto, Do conhecendo feto, né? até das competências do feto e do bebê até, né? Exato. É, pois é, a gente tem as descobertas são fascinantes com relação a essa história, né? Sabe, por exemplo, o nosso cérebro é um órgão social. Nós já nascemos, já estamos, já antes do nascimento, a gente já está tecendo conexões de vínculos, de relacionamentos. Então, o que é super importante, por exemplo, nas competências do feto? Ter essa noção, é importante passar para as famílias esses conhecimentos, né? Essa noção de que o feto, a partir de um certo ponto da gravidez, ele está ouvindo os ruídos do interior do corpo da mãe, ele está ouvindo a voz da mãe, a voz do pai, quando chega pertinho, fala lá, brinca com ele, os irmãos, a sensibilidade à música, né? Então, essa questão da memória, de contação de histórias. Então, todo esse tipo de estimulação, conversar com o feto, falar com ele, estimulá-lo, né? Tudo isso é tecelagem do vínculo e vai estimulando essa capacidade de percepção, de sensorialidade fetal. Quando nasce o bebê, ele já está ali, já começou o caminho dele, né? E aí, como é que esse bebê chega ao mundo? Então, essa maneira, esse modo de nascer é extremamente importante também. É, Né? é um, Quando é um ponto é muito importante para a gente aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os total, aspectos emocionais do nascimento na vida das crianças e na vida do adulto e tal. Fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre os aspectos emocionais sobre o nascimento. então, quando a gente está trabalhando com as gestantes, os casais grávidos, a gente trabalha muito essa história da expectativa com relação ao parto, da ansiedade com relação ao parto, do medo do parto, né? Porque isso tem um significado simbólico muito profundo. É uma passagem de uma situação a outra, de um estado a outro. Então, a gente, na verdade, passa por muitos partos na nossa vida, cada vez que a gente transita de uma situação para outra. E isso é uma enorme adaptação. Para o bebê também, essa passagem do mundo intrauterino, onde há uma série de estimulações e tudo mais, para o mundo extrauterino, quando ele nasce, ele vai ter que se adaptar a muita coisa, né? A respirar, a sugar para se alimentar, a sentir fome, frio, sede, calor, né? E o que ele vai precisar? Ele vai precisar daquele aconchego amoroso, daquele contato. Então, nessa transição, isso que é essa questão da assistência ao parto, de ter uma equipe que acolhe com respeito, com admiração por aquele novo ser que está nascendo, né, que está dando esse suporte para aquela mulher, para o casal, para aquela família, que está presenciando aquele nascimento, e ter essa acolhida, essa é uma maneira linda de vir ao mundo. É como se isso fica registrado para o bebê assim, né, eu estou chegando num lugar que eu posso ficar legal, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Agora, aí meu Deus, mas aí o bebê foi pro UTI, e meu Deus, que coisa, não sei o que, sei lá, calma. Porque, além disso, não foi a situação ideal, mas foi a situação possível. E dentro dessa situação possível, tem muita coisa que a gente pode fazer para continuar esse acolhimento, mesmo que o bebê esteja lá no UTI neonatal, sendo picado todo dia, sendo, enfim, submetido a uma série de procedimentos essenciais. Mas, enfim, a gente vai fazer sempre com essa questão. Mesmo que não seja aquela situação ideal, o que a gente pode fazer de melhor para garantir esse acolhimento e essa tecelagem. E aí, essa competência dos bebês, ela vai assim, abre aquele leque da sensorialidade, né? Ele tem contato de olho a olho, ele consegue imitar. Tem umas experiências tão impressionantes, né, de bebê recém-nascido imitando a expressão facial do pai nas primeiras horas de vida. E antigamente a gente acreditava que o bebê não enxergava nada, se enxergava vultos. E aí, essa questão da audição, do cantar, do acolher, do sintonizar
Muitas mães ficam assim, ai meu Deus, mas o bebê só chora, ele não fala, como é que eu vou entender? A questão é assim, todos nós já fomos bebês, todos nós já nos comunicamos através dos canais não verbais. Vamos sintonizar, vamos aprender a cada momento, a cada dia. Essa fala, esse olhar para o bebê e falar com ele, cantar, aí está tocando a fralda, está falando com ele, tá, né? Então, essa interação, e o bebê vai respondendo, ele vai respondendo cada vez de uma forma mais ampla, com o olhar, com o sorrisinho, com o movimento do corpo, né, com toda essa interação. Quando a gente chega na história da amamentação também, é todo esse leque, né, de cheiro, de toque, de olhar, como é que vai se desenvolvendo esse vínculo em cada mamada, né? Então, esse cotidiano é que a gente vai observando o desenrolar dessas competências de relacionamentos. Então, o bebê responde a toda essa gama de estimulação. Por isso que é tão importante, né? Assim, tá lá com o bebê dando amamentando, não é hora de olhar para o celular, pelo amor de Deus, né? É ali ficar presente naquele momento. Né? Exatamente essa questão. Que bom, porque né, aqui o Instituto né, tem uma cultura de cuidado ao nascimento, nós fazemos parte de um movimento né, que existe no Brasil hoje em busca de um olhar mais respeitoso e humano ao nascimento. Né? Isso, claro. Muitas pessoas às vezes não entendem os verdadeiros sentidos e conceitos de uma assistência mais humanizada, né? Mas vocês estão Uhum. entendendo, gente, como pequenas atitudes, seja na sala de parto, seja na recepção do bebê ali, como ele vai ser recebido, seja numa cesariana, no parto normal, né, priorizando essa vivência mais fisiológica e mais natural, né, e Uhum, tendo uhum. também, assim, pequenas delicadezas de adaptação quando a fisiologia não pode ser cumprida em sua perfeição, assim, já a necessidade de uma cesariana, um bebê prematuro, um bebê que vai para o CTI. Mas, de uma forma geral, fica muito claro que a ciência e a psicologia, né, a neurociência, cada vez apontando na direção da gente cuidar desse momento. Né? Agora, falando exclusivamente dos tipos de parto ali, né? Com um olhar de respeito, de acolhimento, de dignidade. Né? Então, a gente fala aqui de um Brasil vice-campeão mundial de cesarianas, um país onde muitas mulheres têm experiências negativas, sofridas, traumáticas de parto. Então, a gente não Claro. pode tapar o sol com a peneira. O Brasil vive isso, assim. De que maneira recebemos na sala de parto um cidadão, né? Um futuro cidadão e tal. Então, acho que esse olhar, né, sobre a tecelagem do vínculo, a importância desse primeiro encontro, né? Assim, ficou muito claro na sua fala, pois é o primeiro grande encontro, né? Assim, ei, Uhum, cheguei nesse mundo aqui, claro. quais são os recados sensoriais que esse bebê vai receber, É, né? É de, sim. é, é de afastamento da mãe, como era na década de 70, 80, 90, vai para o berçário. Ou não, agora é um recado sensorial de nasceu colo da mãe, e não bercinho do pediatra, só se tiver necessidade. Mas aquele que nasceu bem, colo da mãe, conexão com o pai, voz, a presença do Isso. pai na sala de parto, né? Assim, que as mulheres não têm direito a isso no Brasil, em muitas maternidades ainda pelo Brasil afora. Imagina assim, a Uhum. importância desse olhar, desse cruzamento de olhar entre o pai, o bebê, a mãe e o bebê, né? Um ambiente calmo e acolhedor, né? Estou Sim, reforçando aqui muitas coisas que nós falamos aqui sempre, mas que quando vem uma afirmação profissional, né, assim, de como os estudos vêm mostrar que é importante que claro. nós façamos uma reflexão para que possamos receber cada vez melhor, com mais carinho, com mais segurança e mais acolhimento, os bebês, né, no Brasil, né? Então, aquela hora de ouro, né? Fala um pouquinho sobre o olhar da psicologia, a primeira hora de vida sobre o prisma da psicologia do bebê. Me fala um pouquinho.
Pois é. É momento de afastar A o bebê da hora mãe ou é o momento do bebê estar conectado à mãe? Me explica. totalmente conectado, na hora dourada, então, golden hour. Porque é isso, quer dizer, é uma baita janela de oportunidade aí, né? Quer dizer, o bebê está saindo do mundo intrauterino, e assim, é como se ele perguntasse assim, epa, onde é que eu estou desembarcando? Aí, se ele está desembarcando num ambiente em que ele sai do corpo, do útero materno e volta para o corpo da mãe, ali, né? Então ele vai ali, vai procurar o seio para a primeira mamada ainda na mesa de parto ou no ambiente onde, do nascimento e vai ficar acolhido e mais tranquilo, porque, puxa vida, eu estou aqui sendo abraçado, sendo acolhido, sendo recebido, né? Boas-vindas. Então, essa é uma questão fundamental. Aí, quando isso não é possível, porque, nossa, saiu correndo, internou o bebê lá, aí tem toda uma outra questão aí de atendimento da equipe da UTI neonatal para permitir que este vínculo aconteça, né, da presença dos pais dentro da UTI, de falar com o bebezinho que está internado, de cantar para eles, enfim, uma série de outras estimulações para o bebê prematuro que está ali necessitando também desse contato. Mas se não, essa primeira hora que vem, né, e fica em contato e vem e tem essa junção da família, isso é muito bonito, né, muito emocionante e muito importante nessa construção do vínculo seguro. Exato. Exatamente. Porque, Esse porque alicerce, é um é, alicerce. exatamente. Porque isso, né? Assim, o olhar, vendo uma cena, um bebê que nasce, vem para o colo da mãe, né, que isso é uma cena bela, é uma cena de acolhimento, isso fica fácil das pessoas olharem aquela cena e perceberem isso, né? Um bebê que vem e se acalma no colo da mãe, então. Mas o que é bacana agora é a ciência provando, ou comprovando praticamente o óbvio, né? Assim, comprovando que isso tem importância, né? Assim, Tem. são muitas conexões que são desenvolvidas ali Uhum. nesse primeiro encontro, né? Então, é muito bom quando a ciência encontra com esse olhar de, de carinho, de afeto, né? Muito Claro, porque bom. até porque, assim, agora com os estudos, né, de neuroimagem, né, a gente compara, tem vários estudos nesse relação a isso, o cérebro de um bebê, as conexões neurais do cérebro de uma criancinha de meses ou de um ano, que foi bem acolhida e com um vínculo bem tecido, etc. Tal, versus aquela criança que não foi bem tratada, que foi negligenciada, ou que sofreu maus tratos, etc. A arquitetura cerebral desses dois bebês é diferente, mesmo. Agora, o mais interessante é que a gente está falando não só da diferença da tecelagem do vínculo, né, quando é um vínculo seguro ou não, mas a gente precisa falar também da neuroplasticidade. Senão as famílias que adotam bebês vão ficar de cabelo em pé. Ai, meu Deus, o bebê foi abandonado e depois a gente veio lá e... Claro, ele passou por uma situação traumática, sim, muitas vezes de abandono, de maus tratos, né, ou de bebê que é jogado na lixeira, as coisas horrorosas. Claro que essa criança é sofrida, mas tem a neuroplasticidade. Então, muitos desses vínculos, desses problemas que aconteceram na arquitetura cerebral, podem ser refeitos por meio de um acolhimento amoroso dessa família que vai então resgatar e fazer uma outra tecelagem possível desse vínculo que não foi possível ser bem feito no início daquela vida. Então, esse também é um ponto importante. Muito importante falar isso. Eu acho que isso acalma o coração das mães, né? Sim, claro. Porque isso, às vezes um parto não vai acontecer como ela imaginou, a cesariana pode ser necessária, o bebê pode precisar de ir para um berçário, a amamentação pode não fluir, pode não acontecer, e aí ela Isso. ficar aqui, meu Deus, eu ouvi a live, a Maria Tereza, isso é tudo muito importante, o vínculo está se perdendo, não, calma, né? Assim, Uhum, existe uhum. várias outras janelas de oportunidade
É, e essa plasticidade cerebral do bebê, da criança, nessa primeira fase da vida, né? Então, não faltarão oportunidades para é, tecer bons vínculos, né? Assim, claro. Muitas vezes a coisa não acontece, né, muito bem no início da vida, mas que não quer dizer que não possa ficar exato, bem em outra etapa, né? exatamente. Verdade. E fala um E pouquinho. Oh, desculpa, pode não, porque falar. eu estava dizendo que isso é particularmente importante nos dias de hoje, porque a gente está vivendo um trauma coletivo com essa pandemia, né? E essa geração que está nascendo é uma geração que tem uma missão importantíssima de crescer para ver o que a gente faz com esse mundo, né? Que a gente não está sabendo, nem sabe como é que vai acontecer pós-pandemia. Né? Mas essa é a geração com quem a gente conta, né? Para fazer um mundo mais viável do que a gente tem até o momento. Então, essa história de ser amado, de ser acolhido, de crescer com vínculo seguro, isso vai fazer com que as crianças cresçam com mais autoconfiança, com mais criatividade, para pensar soluções para as situações que são aí. Daqui a 20 anos, essa geração poderá fazer coisas maravilhosas aí pelo planeta, né? Pela Exato. humanidade. Muito bom. E fala um pouquinho, então, nós já falamos de maneira mais rápida aqui sobre a importância da amamentação, né? Assim, como um momento de conexão entre a mãe e o bebê, né? Fala um pouquinho assim sobre o olhar da psicologia, o que representa esse ato, essa entrega, né? E essa conexão entre mãe e bebê. Fala um pouquinho sobre a amamentação na tecelagem do vínculo. É muito, muito, muito importante, né? Porque não só pelo fato do leite materno ser sob medida, e é interessantíssimo isso, né? Porque o leite que a mulher de a mãe de um prematuro produz é diferente da composição do leite de um bebê nascido a termo, quer dizer, é sob medida mesmo. Né? Então, você está dando o alimento, mas não é só este alimento, é todo um contexto da afetividade, da amorosidade, da presença. Por isso que eu brinquei com essa história, ó, não vai ficar olhando mensagem de celular na hora que está amamentando. Né? Porque esse presente da presença é extremamente importante, porque o bebê está ali, ele está em conexão, ele está ali não só se alimentando, ele está brincando com o seio, ele para de mamar, dá uma olhadinha, dá um sorrisinho. Eu sei que eu tive duas experiências muito gratificantes de amamentação, né, com meus filhos. E evoluir esse vínculo no decorrer do primeiro ano, né, que é exatamente essa história, que depois vai pouco a pouco introduzindo os outros alimentos, fazendo um desmame gradual, pouco a pouco. E, na verdade, isso tem um ponto muito marcante, porque assim como nós passamos por vários partos na nossa vida, quando transitamos de uma situação para outra, nós também passamos por vários desmames na nossa vida, quando a gente precisa se desprender de uma situação para se adaptar a uma outra, de viver perdas e ganhos. Então, uma amamentação que tem esse cenário, ela também vai propiciar uma tecelagem de vínculo interessante. Porém, vamos também acalmar assim, eu não consegui amamentar, eu não tive leite, eu fiquei muito estressada, meu leite acabou cedo, eu tive que dar mamadeira, não sei o que, não sei o que lá. Tá, não. Porque tem mulheres que não querem, não conseguem emocionalmente se imaginar amamentando, elas se sentem invadidas, elas se sentem, não, o bebê está tirando minha liberdade, uma série de coisas assim. A gente vai trabalhar aí, que negócio de que liberdade é essa? Qual é o ganho que você está tendo? Claro que vai ter que fazer algumas renúncias, mas e os ganhos a partir dessas renúncias? Mas enfim, mas há mulheres que não amamentam por muito tempo, sequer amamentam. Bom, tá, mas aí, este cenário da mamadeira também está no aconchego, também, ou está ali o bebê deitado no berço, espeta uma mamadeira ali e deixa o bebê mamar o bico, né?
Aí cadê o contato, né? Cadê o vínculo que está ali naquela hora? Né? Não é só o alimento físico, é o alimento emocional, é um alimento afetivo. E o momento da refeição, a nutrição, a alimentação, ela tem um significado muito profundo também. Né? Não só de autocuidado, né? Como é que eu me trato, como é que eu trato a minha alimentação, a minha nutrição. E isso tudo tem raízes ali nesses primeiros tempos. Um dia desse eu estava lendo um texto sobre criação com apego, né? E eu gostei muito de uma parte que falava da amamentação, mas o título era Alimentação com Carinho e Afeto, sabe? Isso. Para não fechar ali, né? Assim, não, e aquela mulher que porventura tem alguma dificuldade, ou aquela mulher, ou aquele bebê que já está numa outra fase que não é amamentação, entendeu? Uhum. Que esse momento seja um momento de conexão afetiva, de proximidade, né? Claro. Então, acho que isso é muito importante, você deixou claro aí, né? Como em Uhum, uhum. situações especiais onde a amamentação não é possível, mas para a grande maioria das mulheres que vão amamentar, né, que cria e desenvolva uma amamentação saudável, né, prazerosa, que vença as dificuldades ali dos primeiros dias, né, porque é muito comum as mulheres terem dificuldades nos primeiros dias, né. O Brasil tem uma alta taxa de abandono do aleitamento materno por falta de incentivo e tal. Transpor aquela Claro. dificuldade para viver o aleitamento materno de forma mais suave, mais fisiológica, mais prazerosa, É, né? e procurar a ajuda, as informações e a ajuda, né? Não só da equipe que está assistindo ali, por isso o alojamento conjunto ficou sendo assim, tão fundamental, né? Porque permite que esse início das primeiras mamadas e tudo mais esteja ali, a criança está lá. Não está lá no berçário vindo de 3 em 3 horas, né? Mas a frequência aos grupos de apoio à amamentação, por exemplo, nas trocas de experiência entre as mulheres, as dificuldades, como é que faz, como é que deixa de fazer, quando o seio fica assim, fica assado. Tudo isso ajuda muito a superar essas dificuldades iniciais que comumente acontecem. Então, Muito bom. é relevante. Né? Falamos então um pouco do parto, um pouco da hora de ouro, um pouco de amamentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou lá no início um pouco sobre a construção das famílias, a família moderna, né? Eu tenho cuidado aqui de casais homoafetivos, né? E eu queria que você deixasse um recado, falasse um pouquinho. Foi lindo o que você falou, né? Que família é a capacidade de amar e de cuidar, né? É. Você viveu aí, né? Para quem escreveu um livro lá na década de 70, e passou aí por 4 décadas de mudança cultural, de desenvolvimento da Uhum, nossa uhum. sociedade. Fala um pouquinho sobre isso, acho que elas vão ficar felizes de É, eu, ouvir. Quem... eu acompanhei toda essa transição, né, do conceito de família, em especial os estudos, porque como tinha muito preconceito, né, com a história de família de pais separados são lares desfeitos, ou família, enfim, família que não seja de pai e mãe casados não é família. Quer dizer, havia esse preconceito há algumas décadas. E aí começaram os estudos sobre como é que as crianças se desenvolvem em vários tipos de organização familiar, com pais casados, separados, que nunca se casaram, com família mosaico, né? Vários casamentos, filhos daqui, filhos de lá, e os casais homoafetivos. Como é que essas crianças se desenvolvem? E aí fizeram estudos longitudinais, acompanhando essas crianças até a idade adulta. E aí viram o seguinte: em qualquer tipo de organização familiar, as crianças podem crescer bem ou não. Depende da tecelagem do vínculo. Então, é exatamente por isso que se chegou a essa noção. O que importa é a capacidade de amar e de cuidar. Oh, que Então, lindo, é que lindo. casal homoafetivo, é família mosaico, é mãe solo, não importa. Se tem uma rede amorosa cercando essa criança, né, essa criança crescerá bem. Que bom, Então, que qualquer lindo isso. família é família. Família. O mais importante é a capacidade de amar. Muito lindo isso. E de cuidar, Poético isso, exato. né? É o compromisso, é um compromisso. É compromisso de amar e de cuidar. Né? E a gente está vendo também, dos vários estudos de crianças
vítimas de violência, de maus tratos. Boa parte dessas crianças tem famílias de pais casados. Então, não é o tipo de família que vai determinar se essa criança está sendo bem tratada ou maltratada. É exatamente essa questão, é o compromisso de amar e de cuidar. Muito bom, que Essencial. lindo, Né? essencial, certamente. E fica já como uma grande dica, né? Ou seja, a importância, provavelmente um grande pilar da tecelagem do vínculo, né? É desenvolver a capacidade de amar e de cuidar, né? Acho que Claro. é essencial para uma boa tecelagem do vínculo, o desenvolvimento do afeto, do carinho, do cuidado, né? Falar um pouquinho sobre o impacto, né, desse momento da vida, né, das crianças e das famílias a longo prazo, assim. Como é importante, né? A gente já sinalizou alguns pontos importantes aqui, mas a importância da gente olhar para essa viagem dos primeiros 1000 dias de vida, para que esse caminho seja um caminho saudável, que se construa ali, né? Que essa tecelagem seja bem feita desse vínculo e dessa criança. Fala um pouquinho assim sobre o olhar da psicologia, o que que isso pode levar a longo prazo, de forma positiva às vezes, ou às vezes de forma negativa, né? Assim, o impacto positivo ou o impacto negativo, né? Exatamente, né? Que depende dessa qualidade do vínculo. Mas eu queria assim, fazer um adendo assim, que no decorrer de todo esse tempo que eu estou trabalhando, a psicologia, há muitas décadas, ficava ocupada demais com a relação mãe-filho e negligenciava a relação pai-filho. E aí começaram os estudos a respeito da importância do vínculo do pai com o filho ou a filha no desenvolvimento. Essa paternidade participativa, a capacidade masculina de cuidar, de proteger, de estar ali, de não ter, do homem não ter medo desse afeto, desse cuidar do bebê ou da criança pequena, do se abrir. Isso, para o homem, propicia um desenvolvimento pessoal lindo, né, de ternura, de afetividade, e isso vai melhorar a relação conjugal, e isso tem um benefício enorme a curto, médio e longo prazo nos meninos e nas meninas. Então, está crescendo muito esse aspecto da pesquisa da paternidade participativa. Então, exatamente isso. Homens e mulheres precisam ser provedores e cuidadores. As mulheres estão no mercado de trabalho. Não dá mais para ficar, há muito tempo, né? Mas não dá mais para ficar, a mulher é que cuida e o homem provê. Não, o homem cuida. E na medida que homens e mulheres sejam provedores e cuidadores, eles vão compartilhar as tarefas, né, do cuidar da casa, do cuidar das crianças, e isso tudo vai fazer uma tecelagem de vínculo familiar muito mais intensa. Eu sempre enfatizo essa história, né? A família grávida, o casal grávido, é o homem participando, o homem lá no parto, o homem apoiando a amamentação, é tudo, né? Esse papel do homem é extremamente relevante. Muito, Né? E muito. só de um tempo para cá é que as pesquisas estão finalmente focalizando na importância da relação paterna. Pô, que importantíssimo você ter lembrado de abordar esse tema, Maria. Nossa, que bom. Perfeita essa colocação. Um dia desse eu estava lendo um artigo falando sobre a presença do pai na sala de parto. O pai vivenciando ali com a mulher aquela experiência. E quais modificações cerebrais acontecem no cérebro do homem a partir daquela experiência visceral e tal, de conexão, liberando hormônios do amor, ocitocina e tal, o vínculo, o olhar do bebê, o imprint e tal. Gente, que coisa incrível, né? Assim, muito bom você ter abordado esse olhar. Eu tenho
não usado mais o termo binômio mãe-filho. Eu tenho falado com meus casais de unidade mãe-filho. Mas eu acho que talvez está na hora de expandir para unidade familiar, né? A questão não é a Familiar, com unidade familiar. certeza. É uma coisa só, principalmente naqueles primeiros meses, aquelas primeiras semanas de vida. É uma coisa só, né? Assim, principalmente a mãe e o filho, mas isso, Exatamente. trazendo agora esse olhar da Uhum. paternidade. Essa história dos casais homoafetivos, duas mulheres ou dois homens. Então, a figura paterna e a figura materna. Não, aquelas duas figuras, né, das duas mães, elas têm, as duas têm importância. Aquela figura dos dois pais, os dois têm importância. Então, é exatamente esse compartilhamento, né, do afeto e das responsabilidades e do compromisso. Isso aqui é o Do fundamental. compromisso de cuidar e prover. Isso. Que lindo, Uhum. muito bom. Eu queria que você deixasse algumas dicas, 5 dicas preciosas, 3 dicas preciosas para as futuras mamães, quem está tecendo o bebê aqui na barriga, ou quem está tecendo. Eu mandei uma mensagem hoje para o grupo de gestantes do Instituto e também mandei para o grupo de mães. Aí eu falei, muito importante para vocês, estão tecendo uma nova vida e um novo indivíduo dentro de vocês. E também Uhum. mandei uma outra mensagem falando, importante para vocês que estão tecendo uma nova vida nos braços, né? Então, e no coração. Né? Isso, Então, isso. dicas para quem está vivendo, para os casais que estão vivendo, as famílias que estão vivendo esse momento de tecelagem de um novo indivíduo, né? E falando agora do pós-pandemia, né, do que o mundo precisa, né? Nós estamos falando do futuro, né? Assim, estamos falando de quem vai cuidar do que vem por aí, né? Quem vai tomar os caminhos e as decisões, né? Então, acho que Uhum, é uhum. muito importante tudo que a gente refletiu aqui hoje, né? Assim, é a Isso, construção do nosso futuro, né? Fala um pouquinho, 5, exatamente. 3 dicas para uma boa tecelagem do vínculo. Vamos resumir no Primeiro, final. Primeiro, compromisso de amar e de cuidar, tá? isso. Segundo, grandeza dos pequenos momentos, cada troca de fralda, cada banhozinho, isso é oportunidade. Terceiro, riqueza de estimulação, olhar, cantar, falar, dançar, né? Acolher. Tá? Quarto, poder compartilhar, né, essas responsabilidades. E 5, olhem o meu site, que tem um monte de material lá. mtmaldonado.com.br. Tem um monte de Muito material bom. disponível, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para um monte de lugares. Eu estou sempre produzindo material. E tenho lá os meus contatos para vocês poderem entrar em contato Que comigo também. bom. Muito Tá bom. bom? Perfeito. Adoramos as dicas, tá bom? Tá bom. Foi um Muito prazer estar aqui bom. com Foi você.